Na Bíblia está escrito que tudo é possível ao que crê. Jesus é quem disse isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 13, nos conta como o criado de um oficial do rei foi restaurado da sua doença por uma simples atitude de fé do seu senhor. Nós vamos ler em Mateus capítulo 8, versículo 5, está escrito da seguinte maneira: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião. A palavra centurião ela nos dá a entender que aquele homem era um oficial do exército que tinha 100 soldados ao seu comando. E este lhe rogava dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. E respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. E então o centurião replicou, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra somente, e o meu criado vai sarar. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faça isso, e ele faz. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e assim como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, que, diga-se de passagem, nem era da linhagem de Israel, era um romano. Jesus então disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. E também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, isto é, muitos dos que foram chamados para fazer parte do reino de Deus, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Todo mundo crê em alguma coisa. Eu costumo dizer que até o diabo é crente, porque ele sabe o que Deus falou e sabe que se Deus falou, está falado e não tem como contestar. Até um índio, lá nos primórdios da humanidade, já se prostrava diante de uma árvore ou diante dos astros e confessava que eles eram o protetor dele. Ainda hoje, existem grupos que não matam um mosquito, porque eles acreditam que aquela mosca pode ser a alma de alguns dos seus antepassados que foram visitar. Você acha isso um absurdo? Eu acho. Assim como também eu acho um absurdo uma pessoa construir um boneco de gesso e se ajoelhar diante dele, esperando ou crendo que ele possa favorecer ela de alguma forma. Alguns chegam mesmo a pensar que aquele boneco está ouvindo as suas orações. Não é isso um absurdo? Tratando-se de pessoas cultas e entendidas, é um absurdo. Mas voltando ao que diz o versículo de Marcos 9, 23, onde Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Nós devemos prestar atenção que Jesus dizia que tudo é possível ao que crê em Deus. Não é crer em qualquer coisa, é crer em Deus. Mas o que significa crer em Deus? Crer em Deus não é o simples fato de você acreditar que Ele existe e que Ele pode tudo. Nisso até o diabo crê. Crer em Deus significa crer em alguma promessa ou em alguma declaração que está na Bíblia que Ele fez ao nosso respeito. Isso é o que faz a diferença. A sua vida pode mudar completamente para melhor se você começar a compreender o que é crer em Deus. Isso é o que está faltando para muita gente passar a desfrutar dos seus direitos em Cristo. É a falta de conhecimento que faz com que milhões de pessoas, filhos e filhas de Deus, vivam sofrendo por este mundo afora. Ao dizer que tudo é possível ao que crê, o Senhor Jesus deixou claro que para todo aquele que ousar crer em Deus, não haverá limites. O Evangelho de João, capítulo 4, nos versos 46 ao 53, ele nos conta sobre um oficial do rei que estava em Caná da Galileia, cujo filho estava muito doente em Cafarnaum.
Veja o que aconteceu, está escrito assim: e dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então o homem lhe disse: Senhor, desce depressa, antes que o meu filho morra. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar uma coisa. Deus é Senhor de tudo. Ele é Senhor até do tempo. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nunca deixe o seu desespero impedir você de ouvir o que Deus tem a dizer. Não é a sua pressa que vai resolver a situação, pelo contrário, é preciso primeiro ouvir a palavra de Deus para crescer na fé. E então, quando a fé subir no seu coração, então é chegada a hora de orar e determinar que o milagre aconteça. Aquele homem estava tão aflito com o seu filho que estava para morrer, que não queria ouvir nada. Jesus estava ensinando, querendo ensinar, dialogando com ele, ele não queria ouvir. Ele queria que Jesus se apressasse em ir ter com ele lá e visitar e ver o seu filho. Mas Jesus não estava com pressa. Por que o Senhor tinha algo muito mais importante para ensinar para aquele homem? Como ele tem também para nos ensinar hoje. E o que é que Jesus tem para nos ensinar? Que para ver o milagre nós precisamos crer. É isso que ele tem para nos ensinar. Muitas vezes nós buscamos a Deus para solucionar um problema por causa da dor, do sofrimento, da aflição, mas não é isso que vai fazer com que o Senhor nos atenda. Às vezes nós oramos por necessidade, não por fé. Claro que nós temos que orar diante de qualquer necessidade ou diante de qualquer problema, mas antes de orar, nós temos que nos certificar da nossa fé. E como é que eu me certifico de que eu tenho fé para receber o que eu vou pedir? Eu já volto para te ensinar isso. Segura aí só um minutinho. Eu estava dizendo que antes de orar, nós temos que ver se temos fé para receber o que vamos pedir. E como é que eu sei que eu tenho fé para receber o que eu vou pedir? É simples. Eu vejo o que a Bíblia diz a respeito. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, antes de orar, eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus em relação àquele problema que eu estou passando. E uma vez sabendo qual é a vontade de Deus, então eu não preciso me desesperar. Basta eu crer no que está escrito, orar e determinar que seja feito conforme a palavra de Deus afirma. E com certeza assim será feito. Aquele homem insistia para que Jesus fosse até onde o seu filho estava. E se Jesus tivesse ido com ele, talvez o filho dele nem seria curado. Porque o que estava levando aquele homem a buscar a ajuda de Jesus era o desespero. Ele até já tinha ouvido dizer que Jesus havia curado outras pessoas. E ele esperava que o mesmo acontecesse com seu filho. Mas ele não tinha fé. Então logo Jesus tratou de dar um empurrãozinho na fé dele. Veja o que Jesus disse para ele, versículo 50, está escrito assim: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra e partiu. E quando ele ia se aproximando de Cafarnaum, os seus servos lhe vieram ao encontro e lhe disseram que o seu filho estava bem. E então ele indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E lhe disseram: ontem, à hora 7ª, isso é por volta de 13 horas, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O maior obstáculo
à solução dos nossos problemas, somos nós mesmos que colocamos. Porque na maioria das vezes, nós queremos que Deus faça a coisa do nosso jeito. E não é bem assim que as coisas funcionam. Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor. Foi o que aconteceu com Naamã, o general do exército da Síria. Ele era leproso e quando ele ouviu dizer que o profeta Eliseu podia curá-lo, ele foi até Samaria para encontrar com Eliseu. Mas na sua arrogância ele julgava que ele seria digno de ser recebido pelo profeta. Afinal, ele era o general, coisa e tal. Mas Eliseu nem fez caso de se encontrar com ele. Eliseu mandou um empregado falar com ele e dizer para ele que fosse lavar a sua lepra no rio, mergulhando lá 7 vezes. Na sua mente, o general Naamã talvez pensasse que Eliseu ia receber, invocar o nome de Deus sobre ele, coisa e tal, mas não foi o que aconteceu. Por muito pouco, o general não perdeu a chance de ser curado. Depois você leia a história toda, anote aí para você ler depois, está escrito em 2 Reis, versículo do 1 ao 14. Muitas vezes as pessoas deixam de receber a bênção porque elas não aceitam a forma como o Senhor opera o milagre. Eu vou citar aqui um exemplo. Acontece às vezes da pessoa ir numa reunião de oração em busca de uma cura, ou da prosperidade, ou de outro anseio qualquer. E ela vai com esperança de ouvir uma palavra a respeito daquilo. Ela vai com esperança de que o pregador vai falar sobre aquilo. Mas aí Deus usa o pregador para falar algo totalmente diferente. E aí ela pensa, não, isso não tem nada a ver com o meu caso. Não era sobre isso que eu queria ouvir. Ou às vezes você abre a Bíblia para ler esperando uma mensagem que vá de encontro com os seus anseios e cai numa passagem que diz coisa totalmente diferente. E aí você ignora aquela passagem e procura outra passagem. Conclusão: deixou de prestar atenção no que Deus estava dizendo no seu coração. Deus não se engana. Se você pegou a Bíblia, fez uma oração, pediu uma direção de Deus, abriu a Bíblia e caiu, e os seus olhos foram direcionados para uma passagem, mesmo que aquilo pareça não ter nada a ver com o caso, medite naquilo. Peça o entendimento de Deus e medite naquela palavra. Porque se você orou e creu, Deus te deu a resposta. Não vá agora pensar que aquilo não tem nada a ver, que Deus se enganou, que você não buscou de maneira correta. Medite naquela palavra e fique esperando outras palavras virão confirmar aquilo que você leu. Deus não engana nunca. Está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Deus disse, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para finalizar, ponha 3 coisas no seu coração. Primeiro, que você precisa dar ouvidos ao que Deus diz e crer naquilo que você ouviu. Segundo, que Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é especial diante de Deus. Todos nós somos tratados de igual modo. Portanto, se Ele ouve a minha oração, Ele também ouve a sua. Se Ele ouve a oração de qualquer outra pessoa no mundo, Ele também ouve a nossa oração. E terceiro, Deus é onisciente. Ele sabe tudo a nosso respeito. Portanto, sempre que você buscar ouvir dele a solução para o seu problema, seja na igreja ou em casa lendo a Bíblia, ou assistindo a pregação da palavra, fique atento ao que você está ouvindo, porque Deus sempre sabe o que Ele diz. Não pensa que aquela mensagem não é para você. Se não fosse para você, Deus não teria colocado você ali naquele momento para ouvir aquela mensagem. Deus não se engana nunca. Ele não erra o endereço e não troca o diagnóstico de ninguém.
Aquilo que ele colocar diante de você é para você. É a peça que falta no seu quebra-cabeça para completar a bênção na sua vida. Creia sempre. Não abra mão daquilo que ele falou no seu coração. Às vezes, o que está te atrapalhando de ser abençoado é algo pecaminoso. E Jesus está te dando hoje a oportunidade de mudar de vida, assim como ele fez com Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos da região de Jericó. E ele sempre ouvia falar de Jesus e ele desejava ver Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava de passagem pela sua cidade, então ele correu, subiu numa árvore para ver se de lá ele conseguia ver Jesus, porque Zaqueu era de baixa estatura. E então ele subiu numa figueira brava e esperou que o mestre passasse por ali. Tudo o que ele queria era ver o homem que fazia milagres e que tinha solução para todos os problemas, e cuja fama já se espalhava pelo mundo todo. Mas o cobrador de impostos, ele nem imaginava o que Deus havia preparado para ele naquele dia. Zaqueu havia ficado rico por ele ser desonesto, porque ele desviava para si próprio parte do dinheiro dos impostos que ele arrecadava. E quando Jesus passou por ali, então Jesus foi logo dizendo para ele: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os fariseus então ficaram revoltados, porque todos eles imaginavam que Jesus ia se hospedar na casa de um deles, afinal, eles eram os doutores da lei. Mas quando eles viram Jesus entrar na casa de Zaqueu, todo mundo que conhecia Zaqueu sabia que ele era um ladrão, que ele extorquia o povo e ainda roubava parte dos impostos para si mesmo. Então eles criticavam dizendo: ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. Como se Jesus não soubesse. Jesus sabia de tudo, Deus sabe tudo. A presença de Jesus levou Zaqueu ao arrependimento. Tanto que ele reconheceu o seu erro e prometeu dar metade dos seus bens aos pobres e ainda restituir quadruplicado, isso é, 4 vezes mais, as pessoas que ele havia lesado. E então Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus disse que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus não faz nada por acaso. Preste atenção nisso. Nada é por acaso. Não é por acaso que você foi chamado para ouvir essa mensagem. E nem é por acaso que foi me dito para te dar essa mensagem. Deus conhece o seu viver. Quando Zaqueu reconheceu onde ele estava errando, Jesus então afirmou que naquele dia a salvação havia chegado na casa dele. Esse é o melhor momento da sua vida. O simples desejo que você tem de buscar a Deus e aprender a andar no caminho dele já prova que você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Essa é uma boa hora para você deixar os erros do passado e começar uma vida nova. Vamos orar? Feche os teus olhos então, Pai. Envie o teu Espírito Santo sobre nós e ensina-nos a crer sempre. Dá-nos a humildade para ouvir os teus ensinamentos e reconhecer quando estamos errados. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse até nós, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Faze-nos ver onde é que estamos errando, para que nós venhamos a nos arrepender e deixar os nossos erros, porque só assim nós seremos perdoados e curados. Pai, em nome de Jesus, eu proíbo o mal de continuar oprimindo essa pessoa que está orando comigo e eu mando que saia dela e não volte mais. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga: eu recebo a bênção. Amém. Graças a Deus.